Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando do retorno à vida corporal, da união da alma com o corpo. Nós já falamos a respeito desse assunto em capítulos, em programas anteriores, que você poderá acessar. Lembrando que nós, muitas vezes, podemos escolher o nosso corpo físico. Quando nós estamos no plano espiritual, vamos reencarnar, podemos escolher o nosso corpo físico, podemos escolher as provas, as quais nós vamos as quais enfrentaremos durante a nossa existência. Por que às vezes as coisas são tão difíceis para mim? Parece que eu não estou aguentando, está muito difícil viver. Não, mas de repente essas provas que você está tendo que enfrentar, você mesmo escolheu. Então paciência, calma, assista os programas anteriores para você se inteirar desse assunto, porque hoje nós estaremos finalizando esse tema, falando a respeito do retorno à vida corporal. E iniciando, eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, Solange Bolinha, Bielinha Godoy. Como sempre, dando a beleza no nosso encontro nosso encontro quinzenal, não é? Aqui pela TV Mundo Maior. Nosso agradecimento a você, Solange, a todos os que estão aqui nessa emissora, trabalhando para que nossos telespectadores possam receber a doutrina espírita de uma forma bastante simples, de bastante compreensão, uma coisa bastante fácil para entender, graças ao esforço dos trabalhadores que você não vê. Que são quem, Solange? São os nossos queridos, a nossa Fernandinha Lima, o Rogério Palma, a Regina Prata e a Margarete Farpinelli. Todos eles aí, as meninas estão já anotando, pegando os pedidos, pegando as dúvidas e também as respostas, porque hoje nós teremos uma pergunta, desafio para vocês. Isso, a Fernandinha vai colocar para a gente no slide, o slide da pergunta desafio para você já ir respondendo. Vai lá, Solange. Um homem mau... Mal, bem mal. Pode ser um demônio encarnado? Pode ser um demônio. Esse cara é um capeta, é um satanás. Pode acontecer isso? Ele pode ser um demônio encarnado? É a pergunta desafio. E olha, já agora, desde o começo, a Letícia está colocando para você uma pesquisa, uma enquete. Responda isso, sim ou não? Essa é a pergunta que você pode participar na enquete que a TV Mundo Maior está fazendo. Um homem mau pode ser um demônio encarnado? Sim ou não? Responda a enquete. E aqui para nós, você pode mandar a sua resposta não apenas no sim ou não, pode mandar explicando por que você acha que sim ou por que você acha que não, tá bem? E ainda hoje nós vamos ver a resposta dessa pergunta desafio. Isso mesmo, você já está vendo, desculpa André, está vendo aí na tela o nosso telefone, onde você pode enviar a sua mensagem, a sua dúvida e a sua resposta, é o 996-433827. Então já vai escrevendo, você já tem uma ideia, já vai respondendo, já vai enviando dúvidas, porque nós estamos no comecinho do programa, assim a gente tem tempo para poder responder para vocês também, né, as dúvidas. Então é isso, vamos agora, em frente. Nós vamos dar continuidade com o estudo do Livro dos Espíritos. A Fernandinha vai colocar para nós o primeiro slide, o slide número 1, é aquele que tem essa imagem tão bonita, que fala deste momento especial da união da alma com o corpo. E é a partir daí que nós estaremos dando seguimento ao tema que na semana passada nos trouxe até a pergunta de hoje, que é a pergunta 357. A Fernandinha vai colocar o slide dessa pergunta para a gente poder começar a acompanhar a leitura que a Solange vai fazer. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Veja só que interessante, Kardec está aqui especificando que consequências são para o espírito. Existem consequências para ambas as partes, para as pessoas envolvidas, mas agora ele está perguntando para o espírito que ia renascer, que consequências recaem a sua existência, a impossibilidade de ter o corpo formado e nascido vivo. Então, essa é a pergunta que Kardec faz e os espíritos vão responder já no slide que você verá a seguir. Vamos ver o slide seguinte, o slide número 3. É uma existência nula a recomeçar. Ou seja, ele teria uma existência que aquele corpo ia lhe possibilitar, mas essa existência foi frustrada. E ele vai precisar recomeçar essa existência num outro corpo, numa outra circunstância. E é isto que faz Kardec indagar, aí como você já está vendo neste mesmo slide, a pergunta 358.
O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época A concepção. da concepção? Veja só, algumas pessoas, vem aqui para mim, Fernandinha, por favor. Algumas pessoas costumam dizer, não, que depois da terceira semana que começa a ter mais ligação, que no começo é só uma ervilha, é um pedacinho de carne que está crescendo, não tem nenhuma ligação. Nós já vimos que não é assim. Os espíritos já responderam para nós que no momento da concepção ocorre a ligação do espírito com a matéria. Não está encarnado, obviamente. Também já vimos isso no programa passado. O espírito não está ainda podendo encarnar, porque ele ainda está precisando que... Lembra que eu falei da roupa na costureira? A roupa ainda está sendo fabricada. Ele não pode sair andando com aquela roupa aos pedaços, né? Pegou um pedaço da manga, um pedaço da coxa, um pedaço da blusa e vai sair andando assim. Não dá, não está pronto. Agora, já está ligado, aquela roupa já foi cortada para aquele cliente. Aquela roupa estará sendo modelada desde o início para aquele espírito. Então, Kardec está perguntando, cortar essa ligação com um aborto praticado voluntariamente, como ele diz aqui, o abortamento voluntário, é considerado um crime, qualquer que seja a época da concepção? Pode ter acontecido a concepção ontem, pode ter acontecido hoje, pode ter acontecido há uma semana, pode ter acontecido há um mês. É um crime? Pergunta Kardec aos espíritos. E aí os espíritos vão responder a questão no slide que você vai ver agora. Existe sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. É isso aí. Não existe nenhuma exceção a essa qualificação. Essa maneira de agir corresponde ao quê? A um bloqueio de uma possibilidade que um outro ser estaria tendo para trazer a sua vida e poder com isto desenvolver-se, aprender, melhorar, construir-se, edificar o seu futuro, melhorar a sua vibração, corrigir coisas erradas. Então, existe sempre crime, respondem os espíritos, não apenas no caso do aborto. Existe sempre crime quando a gente transgride as leis de Deus. É quando a gente tira a vida de uma outra pessoa, é quando a gente furta aquilo que é de outro, em que a gente cobiça, é quando a gente faz fuxico, fofoca, calúnia. Tudo isso é uma transgressão da lei de Deus. E sempre que a gente faz isso, isto incorre numa infração a essa lei. Portanto, a mãe, e olha que interessante que os espíritos falam, a mãe e qualquer pessoa, pode ser o médico, o enfermeiro, o amigo, o parente que força, aquele que obriga, como no caso dos pais, que a Solange está comentando aqui. Todos os que participam do ato cometem o mesmo crime. Porque ambos, todos eles, estão praticamente cometendo essa infração de impedir que alguém possa ter a experiência de crescer como um espírito. E, mais ainda, por não terem sido eles os responsáveis pela vida. Nenhum de nós é responsável pela vida. Nós podemos impedir, nós podemos ter maneiras de não produzir a fecundação. O homem desenvolveu métodos naturais ou mecânicos para impedir a fecundação. Temos as pílulas, temos os preservativos, temos vários métodos. Mas uma vez que acontece, por qualquer motivo, a concepção, a união do espermatozoide com o óvulo, haverá infração à lei daquele que, sabendo disto, agiu de forma a impedir que essa coisa chegasse a seu fim, a essa gravidez, essa concepção se tornasse tudo aquilo para o que ela foi programada para ser, ok? Então é importante pensarmos a esse respeito, seja na questão do aborto, na gravidez, seja em qualquer outra infração à lei do universo.
Falar mal dos outros, fuxicar, caluniar, ter uma atitude nociva, prejudicar deliberadamente uma pessoa, tomar o que é dela, seja furtando, seja negando pagamentos que deveriam ser feitos. Tudo isso é infração à lei do universo. E aí? Muito bem. Vamos... E aí Kardec continua, gente. Olha o que ele pergunta, que interessante. Peraí, Solange, tem gente que pode responder, participar da nossa pergunta-desafio de hoje. Vamos passar para a turma? Vai lá, pergunta-desafio de novo. Põe pra gente ver a nossa pergunta-desafio. Põe aqui na geral, pela primeira vez, a gente vai aparecer junto aqui, eu e a Solange. Você não deve esquecer que também hoje a TV Mundo Maior está fazendo uma pesquisa. Pesquisa! Você pode participar da pesquisa respondendo sim ou não. A pergunta é essa que você vai ver agora novamente. Vai lá, Fernandinha. Um homem mau pode ser um demônio encarnado? Um homem mau, desses mal que você... Porque nós todos somos meio maus, né? A gente faz coisa que não deve, a gente não tá longe de ser perfeito. Mas a pergunta é essa, um homem mau, daqueles que... Eu falei ontem sobre isso, aqueles que cortam o fígado da mãe e vende para os seus amigos depois de cozinhá-lo. É um homem mau, esse que estupra criança. Essa coisa maravilhosa que a gente, infelizmente, acaba encontrando como notícias no mundo. Este homem, e aqui pode ser mulher, né? O ser humano mau, ele pode ser um demônio que está num corpo? Um demônio encarnado? É a pergunta-desafio. Você pode responder, seja aqui conosco, através do nosso telefone, né, Sol? O WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Você pode participar através da área de chat, da TV Mundo Maior, do YouTube, do Facebook, mas observa a enquete aí, a pesquisa, e responde sim ou não, sim, não, e manda ver. Mas agora, perguntas, dúvidas, manda também pelo WhatsApp, 0 operadora 11 996 433827. E nós já temos vários ois aqui, perguntas Bastante. E até respostas, André. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos seguir um pouquinho mais para a gente depois voltar à nossa pergunta-desafio. Vamos então, Fernandinha. Slide número 5, Fê. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha que pergunta interessante. Existem muitas pessoas que têm essa dúvida, não é? Se no caso da gravidez, ao continuar, produzir um risco de matar a mãe, não há como manter os dois vivos, e esta vida da mãe esteja em risco com o nascimento da criança, existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Ah, que pergunta interessante, não é mesmo? Vamos acompanhar o que os espíritos respondem? Preste atenção no slide seguinte. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Ah, então veja só. Existe a mãe já encarnada, com todo o processo biológico de multiplicação de suas células já acontecendo há algumas décadas. E existe um projeto que dentro dela está sendo gerado. Este projeto ainda não está pronto. Há um espírito que está preso a ele, mas este ainda não está podendo ocupá-lo plenamente. Então, veja só, o que acontece? Vamos voltar ao exemplo daquela roupa que a costureira está fabricando. Vamos imaginar que aquele tecido tenha uma contaminação radioativa que ninguém sabia, mas que foi descoberta, e que, se continuar a ser manipulado, a costureira morre. A costureira morre, ela, ao fabricar a roupa, ela pode morrer de tocar no tecido por longo tempo. Então, o que se está perguntando aqui? É possível, por causa do risco da costureira, jogar aquela roupa no lixo, tirá-la do seu ateliê de costura, pôr fogo, mandar embora, mandar para algum laboratório, fazer qualquer coisa para que a costureira não venha morrer por causa da roupa contaminada? É o que Kardec pergunta. E os espíritos respondem sim. É preferível manter a costureira do que estar esperando que a roupa fique pronta, matando a pobre da mulher. Da mesma forma, em termos de contato com o outro mundo,
o mundo espiritual terá condições de ajudar aquele ser que não pôde renascer naquele instante, a que ele possa tomar um outro corpo, seja naquela mulher, seja em alguma outra. Então, é possível sim que não se caracterize um crime ao estarmos sob a fiscalização médica que atesta que a gravidez é uma gravidez de risco e que a mãe vai morrer se ela levar a termo. Portanto, não é uma opinião de gente, de achismos, de gente que não está preparada, é um diagnóstico médico. Porque os médicos têm responsabilidade. Se eles estiverem fazendo isto por um tipo de corrupção, para eles receberem dinheiro, a fim de que eles possam atestar que aquela gravidez é de risco, então aborta a criança sem que isso seja verdade, eles são os criminosos. E as pessoas que estão mancomunadas com eles para isso acontecer também são, até o limite da sua consciência. Se a mulher sabe disso também, que ela vai arrumar um atestado fajuto para poder tirar aquele ser, ela também está praticando um aborto. Isso é crime. Porém, se é um diagnóstico correto, sério, de que aquela gravidez não pode chegar ao fim porque vai matar a mãe, como costumava acontecer com mais intensidade em muitos lugares no passado, então pode-se retirar a criança, abreviando então a vida, antes que ela viesse a termo, para preservar a vida da mãe. Que mais adiante pode ser que seja mãe de novo, não é mesmo? Não é mesmo, Solange? É isso mesmo. Então, essa é a exceção, é a única exceção que o Livro dos Espíritos nos apresenta a este processo de gravidez que possa ser prejudicial e autorize a expulsão ou o aborto do feto que está sendo gerado. É a única exceção. A nossa legislação tem uma outra figura que é a gravidez decorrente de estupro. Mas, na doutrina espírita, essa gravidez decorrente de estupro não autoriza que a pessoa que foi vítima do estupro faça o aborto daquele ser que está lá sendo gerado, não é? Então é importante que você saiba disto. Inclusive, André, estou procurando aqui, mas tem algum internauta que está perguntando a respeito desse caso de estupro, se os espíritos... É o Tony Lima. O Tony, isso mesmo. E no caso do estupro? Nesse caso, a doutrina espírita aceita o aborto? No caso do estupro, vamos tratar da seguinte situação, Tony. Você tem um nome bastante significativo, Tony Lima. Você morava no estado lá do Nordeste. A sua família tinha vindo para o Sul e você ficou lá. Passaram-se alguns anos, algumas décadas, e por fim você resolveu transferir-se para o Sul, onde está um ramal da sua família Lima, por exemplo. Aí o que acontece? Quando você chega na cidade, as pessoas que você não conhece, também não te conhecem, vão querer saber quem você é. E aí você fala assim, não, eu sou o Tony Lima. Lima? Lima? De que família? Família Lima, aquela que veio lá do Nordeste. A família Lima, aquela do ladrão, da assassina, da bandida. Nossa, credo, tchau, é melhor você ir embora daqui. A sua família aqui é maldita, é amaldiçoada. Fala assim, mas peraí, eu não tenho nada a ver com essa família, eu vim de longe, eu morei 30 anos longe deles. Não, mas você tem o sobrenome deles, você não presta que nem eles. Você vai achar o quê? Não é? Você vai achar que isso é justo? Que você, que não teve nada a ver com o comportamento daquelas pessoas que tinham o mesmo sobrenome que você, adotaram e que, portanto, marcaram na comunidade uma conduta indecente, indigna, que agora você seja o responsável por ter que carregar este peso só porque tem o mesmo sobrenome? Então, é claro que isso não é justo. É claro que estão colocando sobre suas costas uma coisa que você não fez. Você é uma pessoa indigna, uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, nunca prejudicou ninguém. Que culpa você teria dos seus parentes terem migrado para o Sul e se tornado bandidos? Nenhuma. E agora você chega inocentemente e aí a comunidade descobre que você é daquela família e vai te espezinhar, vai te excomungar, vai te imputar crimes. Você acha que até é justo que você seja preso por causa dessa gente? Claro que não, isso é injusto. Então, vamos imaginar que agora
o espírito que vai nascer daquela união violenta esteja nessa mesma condição. Foi um crime que pode ter cometido, e a doutrina espírita, é claro, ela condena todo tipo de infração à lei divina, entre a qual está o forçar uma mulher a ter relação sexual contra a sua vontade. Isso é um delito. Porém, aquele ser que vai nascer disso, que culpa tem? Não tem nenhuma. Ele vem sem nenhum tipo de infração, não é ele o estuprador. Ele é aquele ser espiritual que acabou sendo colocado numa situação em que a mãe está fornecendo um corpo para que ele possa vir à vida. Ele não tem culpa, ele não é o assassino, não é o estuprador, não é o ladrão, não é o bandido. Então, é dentro deste aspecto que a lei espiritual inocenta o espírito que está se colocando como o que vai nascer naquele organismo. Ele não tem culpa. Ah, mas é que a mãe vai ficar com ódio. Será? Isso é um problema que a mãe tem que trabalhar, seja com um atendimento psicológico, com um atendimento religioso, com uma noção a respeito dessa situação traumática que ela precisa vencer. Nós não sabemos qual o motivo que levou ela a passar por isso, mas sabemos que existe algum, não é mesmo? Aquele homem que praticou desta forma um ato violento também será responsável por isso. Mas, de todos estes, nós podemos dizer que 100% quem não tem culpa é a entidade que vai renascer, não é? Então, é nesse sentido, Tony, que no caso a doutrina espírita, ela não está colocando o aborto decorrente de estupro como uma exceção à lei do universo. E sim o caso do risco de vida da mãe, ok? Então, é por aí que a gente procura entender essas realidades. E aí, Solange? E aí, vamos ver próximo quem... slide ou vamos para a turma que está no WhatsApp? Vamos ver o pessoal que está no WhatsApp? Vamos lá. Assim a gente já dá uma antecipada Vamos dar um nisso oi pra tudo. Turma, ó, porque Isso tem aí. várias pessoas. Tem a Maria Inês Lima, boa tarde a todos. O Nuno Mateus. Tem o Rafael Barbosa Chagas. Oi, Rafael. É super fã, obrigado, Rafael. Põe na geral aqui pra gente, Fernandinha. Tem a Miriam Perger. O Felipe Prince, o Gilvan Herculano, também saudando todos os nossos telespectadores, como a Betina, não é, Solange? Isso, Betina Almeida, de Campinas. Olá, Betina. Aí tem a resposta do Gilvan, que a gente vai ler daqui a pouco. A Raquel Viterbo, de Atibaia. Ela também envia saudações e luz para todos os nossos telespectadores. Mara Ribeiro, de Caxias do Sul. Caxias do Sul. E tem o Rafael, que também está respondendo. A Valquíria Ciuto também está respondendo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A Aparecida não fala de onde é. Está respondendo lá no Facebook. A Miriam Perger também responde. O Luiz Eugênio Lico, manda um abraço lá de Itu, isso mesmo, Luiz Eugênio. Aí vem o Tony Lima, que a gente acabou de responder para ele. A Betina Almeida, que também está respondendo. Nossa, quanta gente está respondendo, que legal! A Elaine Stroider também respondendo. A Laura da Rosa, a Ronilda Félix. E a Ronilda também respondeu alguma coisa. E a Maria Inês. Inês Lima. Então, vocês que estão respondendo aqui, não se esqueçam de responder a pesquisa, a enquete que está sendo feita no YouTube, na transmissão, sobre você concorda que um espírito mau possa ser um demônio encarnado? Demônio. Aí você vê, ó, youtube.com/TV Mundo Maior, você está vendo, você pode responder a nossa enquete. Vai lá, além de você responder aqui pra gente ler depois a sua resposta. Um homem mau pode ser um demônio encarnado? Responde sim, não, sim, não, sim, não. Responde nossa pesquisa e também manda pra gente a sua resposta no WhatsApp 0 operadora 11 996 433827. Responde rapidinho pra gente poder comentar, ainda dá tempo, tá legal? Agora a gente vai pro slide número 7. Que fala sobre a pergunta 360, ainda ligada à questão de como nós tratamos os seres que não chegam a termo. Vamos lá, vamos ver a pergunta. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Então, naturalmente, esse feto não pôde chegar a termo. Ou porque ele foi abortado espontaneamente, ou porque ele foi abortado de maneira voluntária, por vontade. Esse ser que estava sendo gerado e que não pôde chegar a termo, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter uma aparência, ele vai ter alguma coisa. Então, Kardec pergunta, é racional que as pessoas tenham para com estes
conjuntos celulares que acabaram de ser expulsos por um motivo espontâneo ou voluntário, que se tenha por isso o mesmo cuidado, a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que nasceu viva e que depois morre no meio do caminho, depois de ter nascido viva. Ou seja, se o espírito ainda não estava encarnado, plenamente encarnado, e ele agora não tem mais condição de vir porque o corpo deles foi expelido, foi expulso, as pessoas que estavam vinculadas àquela encarnação, é racional que tenham respeito, que tenham uma consideração, que teriam, se aquele feto tivesse nascido, se tivesse se tornado uma criança e que a criança depois tivesse morrido? É a pergunta. Vamos ver a resposta. É interessante. Antes da gente ver a resposta, eu me lembro, porque isso é algo bastante comum. E muitas pessoas fazem, inclusive, a cerimônia funerária do feto, né? Do nenê que não chegou a termo. Então tem a urna funerária, tem tudo bonitinho, não é? Então Kardec pergunta, é racional isso? Afinal de contas, o nenê não veio, não foi para frente, a mãe nem segurou nos braços o nenê, não teve aquele liame, é diferente de você pegar um nenê no colo, de você criar aquele laço. Então Kardec pergunta se é racional nós temos pelo feto esse mesmo sentimento que temos por um bebê que já nasceu e que veio a morrer. Vamos ver a resposta? Vamos lá, vamos para o slide seguinte. 8. Em tudo isso, vejam a vontade de Deus e sua obra. Não tratem com leviandade as coisas que devem respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes, pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Portanto, os espíritos veneram todas as obras da criação, mesmo quando, eventualmente, elas não se completem. E olha, existem vários vídeos que mostram uma história muito linda de um senhor, se não me engano é no Vietnã. Ele então começou a ir, sabendo que havia muitos abortos, a ir nestas clínicas e ver que eles jogavam esses corpos num saco de sanito. E ele então foi pedir autorização para ele levar estes corpos e sepultar em um terreno que era dele. Ele era um homem pobre, mas ele tinha um terreno grande. E ele então passou a enterrar em covas pequenininhas, um separado do outro, os restos oriundos dos abortos clandestinos. E ali colocava, né, uma tabuletinha, sem nome, sem nada. E ele começou a se surpreender que quando essa história começou a aparecer, ele começou a receber visitas de muitas mulheres. Mulheres que queriam ir orar, que tinham sido as mulheres que tinham abortado aqueles filhos, mas elas não sabiam onde eles estavam. E ao saber que aquele homem, com o seu esforço pessoal, com o seu pequeno trabalho, ele mantinha um cemitério de fetos que foram abandonados nessas clínicas, essas mulheres passaram a visitar aquele ambiente, pedir para orar junto de qualquer um. Porque elas estavam arrependidas, elas tinham um sentimento de culpa, elas queriam pedir perdão. Então aquele ambiente começou a se encher de mulheres, e obviamente de homens que as acompanhavam, pedindo perdão àquelas criaturas que eles não quiseram dar vida até o fim. E a partir daí, essas pessoas começaram a também ajudar esse senhorzinho, e ele pôde comprar mais um pedaço de terra, e com isso pôde aumentar o número daquelas covinhas aonde ele colocava, e até hoje é assim, colocava aqueles seres que não foram queridos naquele momento traumático, mas que depois os pais arrependidos queriam pelo menos se penitenciar de terem feito aquilo, porque agora eles tinham aonde ir orar. Não importa que não fosse na cova daquele feto que era deles, mas era uma forma de eles mostrarem que estavam arrependidos. É uma história muito bonita que você pode encontrar no YouTube. Veja lá o homem que ele fazia sepultamento dos fetos, ou é vietnamita, ou é tailandês, é naquela região do Oriente. Bem, agora nós vamos, com isto, terminar este trecho do Livro dos Espíritos, que fala sobre a união da alma e do corpo. E vamos iniciar um outro, que vai falar sobre as faculdades morais e intelectuais. Quais são os potenciais intelectuais e morais dos homens que estamos vivendo na Terra agora?
Então, é o slide número 9, na pergunta 361, que a Fernanda vai colocar pra gente. Vamos lá? De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? Oh, meu Deus! De onde vem? Aquele indivíduo é tão falador, é tão mesquinho, aquela é tão vaidosa, aquele é tão honesto, tão correto. De onde vem isto? Será que eles aprenderam? Será que eles já nasceram assim? Essa é a pergunta que Kardec tem para os espíritos. E é uma pergunta que parece ser uma pergunta meio bobinha, meio tola, mas ela é a base para entendermos muitas coisas. Principalmente com a resposta que os espíritos vão nos dar no slide seguinte, que é a resposta da pergunta 361. Vamos lá, Fernandinha? São as qualidades do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Aí você já começa a entender o mecanismo. Espíritos que são mais elevados, quando tomam um corpo, transmitem a este corpo as qualidades que o seu espírito possui. Não estamos falando de qualidades em termos de saúde física, de beleza física. Estamos falando de qualidades morais e faculdades da inteligência. Estes seres, eles produzirão certamente boas pessoas, mesmo que eles tenham nascido em ambientes hostis, em ambientes adversos. Da mesma forma, o contrário. Espíritos impuros, espíritos imperfeitos, espíritos levianos, podem nascer em ambientes extremamente elevados e eles serão sempre aquilo que o seu espírito carrega em defeitos. Nós temos uma história muito bonita da vida de Leonardo da Vinci, em que ele era um homem sozinho, mas ele adota um menino para criar. Como que era o nome do menino? Salai. Salai. E este menino passa a viver com Leonardo da Vinci. Leonardo dá a ele tudo, ensina, dá dinheiro, custeia seus estudos. E fala para nós, Solange, quem que era esse Salai? Você lembra? O Salai era um menino mentiroso, ladrão, roubava Leonardo. E Leonardo sabia disso e via ele fazendo isso e deixava. Apesar de tudo que Leonardo ensinou a Salai de virtude e de beleza, Salai continuou sendo aquele indivíduo atrasado, mesquinho, que era natural do seu espírito, da sua evolução. Então, o Salai, na história de Leonardo, aqui resumidamente, não é? Salai é a expressão deste exemplo. As qualidades do espírito se manifestam nesta experiência reencarnatória. Um espírito elevado vai ser sempre representado por um homem digno, por uma mulher decente, uma mulher nobre, por uma pessoa que esteja vinculada aos exemplos de valores, enquanto que um espírito atrasado vai sempre demonstrar que se trata de um espírito pouco evoluído. E isso é um referencial para nós mesmos nos medirmos. Nós poderemos medir qual é o nosso grau evolutivo se estivermos atentos para esta relação. E se você quiser, vai lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui, e vai ver os graus evolutivos de cada patamar de espíritos. Desde os espíritos imperfeitos até os bons espíritos, porque espíritos puros nós estamos longe de ser. São 3 ordens. A dos espíritos imperfeitos, que tem 5 classes. Aí você pode ler as características de cada classe e ver. Puxa, eu acho que eu estou mais para esta, eu acho que estou mais para aquela. E depois você pode ler a dos bons espíritos para ver se você se encaixa em alguma. Mas é exatamente desta forma. É o seu vocabulário, é o seu comportamento na intimidade, é a maneira como você se veste, é a inclinação dos seus gostos, tudo aquilo que você faz e que é gostoso, que você espontaneamente procura, é demonstração de qual é a sua natureza. Então, se um espírito bom nasce no meio de gente má, ele vai embora. Ele não se contamina, ele não aceita aquilo. E se um espírito mau nasce na companhia de bons espíritos, ele acaba indo embora também, porque ele não vai aguentar a disciplina da bondade. Essas são geralmente as ovelhas negras, né? Todo mundo já ouviu falar, e às vezes todo mundo tem uma na nossa família. Ah, aquele lá é ovelha negra.
Geralmente é um espírito que às vezes é um pouco mais atrasado, que vem, que reencarna naquele grupo familiar, justamente para que ele esteja em contato com espíritos, às vezes mais elevados, espíritos, né, que pensam de uma forma diferente, para que ele também aprenda com esses espíritos. Então, eu acho que é isso aí, aquela ovelha negra. Olha, nós já recebemos agora aqui da Regina, a nossa produtora Regina Prata, que vale ouro, nós já recebemos o resultado da enquete até agora no Facebook. Veja só, um homem mau pode ser um demônio encarnado? 16% responderam que sim. E 84% responderam que não. Não. Porque é a partir de agora que nós vamos tratar deste tema. E aí a gente vai ler as respostas. Vamos começar lendo as respostas, Solange? Vamos lá, peraí que tem bastante. Vamos lá, tem bastante coisa. Aqui, peraí. Pode deixar que eu começo aqui, Vai lá, ó. vai O Gilvan, lá. ele Isso. disse: não acredito em demônios. Existem espíritos que reencarnam para cumprir ou corrigir tanto ele quanto a família que o gerou. Rafael Barbosa Chagas. Um homem mau é somente um ser que ainda se encontra nas malhas da ignorância, mas irá evoluir como todos nós. Demônios, como aprendemos em outras religiões, não existem. O que existem são as nossas imperfeições morais. Ok, Rafael, muito obrigado. Legal. A Valquíria Chilto. Um homem mau pode ser um espírito encarnado muito difícil. Ele não melhora de um momento para outro. Ele está aqui para passar por provas e conseguir evoluir. E quem sabe, dependendo da forma como ele viver, poderá desencarnar melhor do que quando chegou. Ok, Valquíria, muito obrigado. A Miriam Perger, não, porque o espírito nunca regride. A Aparecida também respondeu: um espírito mau age como um demônio, como se fala nas outras religiões. Na minha opinião, não são demônios. Essa é a resposta da Betina Almeida. Não são demônios, e sim espíritos que querem nos fazer o mal, se aproveitando das nossas fraquezas. A Elaine Strader. Boa tarde. Um homem mau é um espírito imperfeito, não um demônio. O médico que pratica o aborto também não vai responder pelos atos. Também vai responder pelos atos. Isso mesmo, Elaine. Muito obrigado, querida. A Laura da Rosa, não existem demônios, só existem espíritos atrasados. A Ronilda Félix. Demônios usam os corpos das pessoas, sim. Demônios, espírito imundo. É a opinião da Ronilda. Obrigado, Ronilda. A Maria Inês Lima, sim. Sim, ele a Elaine pode. 7, não. É. A Laura da Rosa nos manda um saludos de Buenos Aires. Graças, Olá, Laura. A espiritualidade, Aparecida Borges de Lima. A espiritualidade não tem como saber dessa concepção do estupro e segurar esse próximo na fila de reencarnar nesse momento. Essa aqui é uma outra questão que ela está fazendo, a gente pode falar depois. O homem mau é um espírito imperfeito como nós outros, o Paulo Lamboglia. Aí do WhatsApp, boa tarde, irmãos. Sendo que o nascimento de um espírito é combinado no plano superior, fiquei sem entender o nascimento de alguém vindo de um estupro. Será a vontade de Deus? Não entendi. Depois a gente vai abordar de novo isso. Rosângela, muito obrigado. A Daniele de Guarulhos também está fazendo uma pergunta aqui que, se der, a gente responde, Ok. tá? Aí tem do WhatsApp a Eliana Corvino, lá de Campinas. Demônios não são espíritos. Espíritos maus são comparados aos demônios por ambos serem orgulhosos, ignorantes e terem todas as paixões desmedidas. Expressão muito usada. Você está com o demônio no corpo. Mas, naturalmente, pelo que ela disse, o demônio não é um espírito. E Ok, é isso aí. a Letícia é a nossa companheira do marketing que está aí peneirando todas as enquetes, Obrigada, todas as Letícia. respostas. Muito obrigado, querida. Você é muito especial porque permite que os nossos telespectadores possam estar com a gente. É isso E mesmo. agora nós vamos com a Fernanda Lima. Nós vamos para a pergunta que responde isto. Vamos lá, Solange. É o slide número 11. Quer dizer que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado é a encarnação de um mau espírito? Ah, essa é a compreensão que podemos ter, diz Kardec, dessa resposta aqui. Um espírito bom, um corpo, um homem, as qualidades do espírito estão refletidas no seu homônimo físico, no homem que nasceu. E então Kardec pergunta, quer dizer então que se o homem é bom é porque ele é a encarnação de um bom espírito, e se ele é um viciado é porque ele é de um mau espírito? E agora a gente vai ver a resposta aí na tela, vamos ver? No slide seguinte. Sim! Mas
Diga antes que é um espírito imperfeito, pois, de outra forma, se poderia acreditar em espíritos sempre maus, aqueles que chamam de demônios. E que, naturalmente, na doutrina espírita, nós já aprendemos que não existem seres criados por Deus para praticarem o mal eternamente e atrapalharem a vida das pessoas. Não existem demônios, como a concepção teológica nos apresentou há tantos séculos, porque isso é ilógico. Isso está lá na resposta da pergunta 131 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec quis saber, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? O chifrudo, cheiro de enxofre, rabo de cabra, pé de carneiro, de cabra também? Aquelas imagens que a gente conhece. E aí os espíritos respondem. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Ou seja, a intenção negativa é que nós poderíamos qualificar de demoníaca, mas não há um espírito chamado de demônio com a função específica de ficar eternamente preso na região inferior para atrair gente para ser seu exército, como muitas vezes as pessoas acreditam ou falam para os seus semelhantes. Este demônio como uma figura física, não pode ser considerado porque teria que ter sido criado por Deus. E Deus não pode ser bom se cria um mal absoluto. Ele precisa ter maldade também para isso, não é? Então, com isso nós entendemos que todos os que responderam que não é possível que um homem mau seja a encarnação do demônio, estão corretos, dentro da visão que a doutrina espírita nos apresenta. E que aquelas pessoas que dizem que o demônio toma o corpo de uma pessoa, nós entendemos que estes são espíritos de homens maus que estão do outro lado e que por causa disso atuam sobre pessoas que estão afinizadas a eles ou que têm um espaço mental para que eles prejudiquem seus semelhantes ou façam as coisas que gostam de fazer negativamente. É assim que a doutrina espírita não considera nem o espírito obsessor, nem os espíritos atrasados, nem os espíritos impuros como demônios. Não, são nossos semelhantes em evolução. Como muitos disseram aqui, homens imperfeitos, homens e mulheres em processo de crescimento, não é mesmo? Então, muito legal, muito obrigado por tantos que responderam. Nós temos ainda mais gente chegando, mais gente mandando suas participações. Sim, temos perguntas também, mas não vai dar tempo, acho, de responder, Isso. André. Nós vamos deixar para o próximo programa para responder aquelas perguntas sobre o aborto, aquele negócio lá de se não tem como saber da concepção violenta, sabe? Claro que tem, os espíritos sabem, mas você não sabe por que aquele espírito que está ligado àquele momento está ali para renascer, não é? Ele talvez precise renascer em uma situação assim, porque talvez ele tenha feito isso também em uma situação anterior e precise resgatar, não é mesmo? Tem a pergunta da Aparecida Teodoro de Paula. Nós já falamos sobre esse assunto, Aparecida, do neto poder reencarnar, dele ser a reencarnação do avô. Nós já fizemos uma pergunta, tem um programa cujo título foi há 2 programas atrás. Será que é possível meu sobrinho, o meu irmão reencarnar como meu sobrinho? Assista esse programa, porque tem muito a ver com a sua pergunta, tá? Vai ajudar a te esclarecer. Isso, faz um mês mais ou menos que a gente fez esse programa. Bom, gente, ufa, que correria. Nossa, gente, não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você gosta do programa, além de curtir, de dar o seu coração e tudo mais, compartilha com quem você ama, com quem você gosta. Lembra que você faz parte desse movimento de divulgar coisas boas, de divulgar coisas positivas. E nós contamos com você, então compartilha mesmo com todo mundo. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Agora aqui, no nossa geral, nosso abraço para você. Obrigado pelo carinho que você tem nos tratado. Só nos últimos 3 programas, são quase 100 mil visualizações nos últimos 3 programas, e isso para nós é uma alegria, porque a gente vê como você está interessado em saber dessas coisas lindas
da doutrina espírita. Um agradecimento a toda essa equipe maravilhosa, ao nosso querido Rogério, Palma, a nossa Fernandinha, a nossa Regina Prata, a Margarete, a Letícia e a todos os trabalhadores da TV Mundo Maior. Então, é isso aí, nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério daqui 15 dias. Aguardamos você, hein? Grande abraço. Beijo, tchau. Até lá. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.